que a gente compra, acha lindo na vitrine e não consegue usar. E a mesma cor fica linda para outra pessoa. Então, a consultoria de cores já existe desde a década de 80 e era um teste comparativo para a gente encontrar a nossa cartela de cores. A física da cor, né? Você bota, é impressionante que você bota perto do rosto, uma cor fica ótima e outra cor não fica. Isso já existe, né? Desde a década de 80. Quando eu comecei a fazer os testes, eu comecei a perceber que as primaveras tinham características parecidas. E que elas tinham características parecidas não só entre si, mas a primavera, a imagem mental da primavera que a gente tem é uma construção simbólica. Então a gente pensa em flores, a gente pensa em pássaros, a gente pensa no Dumbo, né? Naquela coisa meio filme de infantil, da alegria, né? Do retorno à vida depois da fase difícil do inverno. E as pessoas primavera tinham essas mesmas características. O otimismo, o começar, o gostar do novo, é o brotinho sempre. Isso era mais do que simplesmente não era uma coincidência, não podia ser uma coincidência. E aí eu fui estudar simbólica. E percebi que a simbólica é uma ciência milenar. Na verdade, ela é uma forma de conhecimento. Porque como é que as pessoas sabiam antigamente qual que era o momento de plantar? Né? Olhando para o sol, observando a natureza. Existia uma lógica que não foi criada por elas, né? Que é muito maior do que elas, que fazia sentido na prática. Então, o momento de plantar, o momento de colher, que a gente chega no outono e tem um momento de colher. Pessoas outono têm essa característica muito de gostarem, terem essa necessidade de guardar, de deixar tudo pronto porque o inverno está chegando. Então, eram características que eram extremamente simbólicas, mas que na vida delas fazia muito sentido. Representativas, né? Falavam muito sobre elas, né? É um símbolo, né? Eu uso símbolos para representar, mas no fim das análises as pessoas falam, isso sou eu. Ou seja, não é só simbólico. É uma comparação que, claro, nós viemos da mesma forma, né? Quando Deus criou o mundo, ele criou cada um de nós e criou com características parecidas. Então é óbvio que não podia ser aleatório a nossa cartela de cores, né? Deus não pensou simplesmente, falou assim, não vou dar essa cartela de cores para você e essa para você. Não podia, porque nada na natureza é aleatório. Então, esse método ele foi sendo desenvolvido conforme, né, eu fiz mais de 1000 análises para conseguir concluir, né, para ver que realmente não tinha contradição na natureza, né, que o claro está em determinados lugares, o escuro está em determinados lugares, que o intenso tem uma lógica na natureza que é a mesma lógica das pessoas intensas. Então tudo isso me fez conectar e perceber, e aí, assim, o que eu fiz, né? Eu falei assim, não é possível que ninguém tenha percebido isso ainda. É possível. Assim? Eu descobri algo que ninguém... Exato. O meu primeiro questionamento foi esse. Tanto que eu comecei a vasculhar a internet, todos os livros de cores e de coloração e de colorimetria e todo possível que existia, né? De psicologia das cores, de cores e psicologia, de tudo que era relacionado a cores. Neuromarketing, um monte de coisa, não tinha. Tudo que, assim, 50, 60 livros eu comprei pra tentar encontrar ali dentro. E claro alguém tá falando disso. Exato. E o que eu encontrei? A psicologia falando de psicologia das cores, realmente faz sentido, né? Partindo de uma lógica de de psicodinâmica das cores, né? Existe uma lógica que é igual em todos os lugares do mundo, para todas as culturas, todos os povos, ou seja, algo maior, mas não existia essa conexão entre cores e pessoas, né? Essa conexão que é quase que mágica, assim, a gente pensar, né? É um milagre pensar que nós temos uma cartela de cores e que todos os lugares da natureza onde estão as minhas cores falam sobre mim. Se eu sou doce, se eu sou amarga, se eu afasto ou se eu atraio, né? Olha, uma constatação de ontem, todos os dias eu faço constatações. As cores profundas, vocês duas são inverno profundo, a jabuticaba tem as cores de vocês. E a jabuticaba tem uma substância, para sobreviver, ela libera o tanino, que é o mesmo do vinho, que é uma substância que afasta, ou seja, não chega muito perto, porque, né? Calma aí, não chega muito perto. Já as cores quentes, as flores, por exemplo, laranjas, amarelas, que são quentes, elas liberam flavonoides, que atraem.
que são as cores de primavera, que é o atrair. Ou seja, toda a lógica das cores na natureza, na botânica, tudo que eu estudava de ciências diferentes confirmavam a simbólica das cores. Ou seja, todos os dias, quanto mais eu estudo, mais eu encontro as cores na natureza, mais eu confirmo o quanto faz sentido. E aí, assim, né? Quem eu sou? Quando você começa a olhar na natureza, e aí vem alguém de fora e fala como você é, a partir do ponto de vista de Deus, e não como eu acho a minha autoimagem, é surpreendente. Nossa, porque aquelas dúvidas que a gente tinha, né? Será que eu sou isso? Por que eu sou assim? Não quero ser assim. Então, tudo isso eu comecei a perceber que era terapêutico. Né? Que não é possível uma estranha chegar pra mim e me descrever, né? E não, eu só tô dizendo onde estão as suas cores na natureza. Sim. Eu só tô dizendo o que Deus fez com as suas cores. E é algo muito